Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este vídeo, creio eu, se irá chamar A Explicação dos Estados da Simplicidade. Pronto, é que para quem alguma vez tenha pensado nisso, qualquer simplicidade é, antes de tudo, um mar de complexidades expressa num único momento. E é a esse momento que nós consideramos que, num estado de apreciação, existe uma espécie de simplicidade. O passarinho voou e passou. Uma simplicidade. Entender essa simplicidade é um mar de complexidades. Tem a ver com a aerodinâmica do passarinho, o peso do mesmo, a força das asas, a atração da terra, etc. Portanto, pronto. Isso são as várias complexidades que estão associadas a uma expressão simples. O pássaro passou. Mas, nesta noção, eu queria ir mais ao encontro de uma noção espiritual, isto é, uma noção da consciência. Nós somos consciência e só via a consciência que temos capacidades de interpretar, relacionar, associar, conhecer, explorar tudo. Quer dizer, explorar, não necessariamente podemos explorar uma coisa sem a compreender, sem querer saber. É quase como abrir livros aleatoriamente ou ver livros aleatoriamente sem propriamente nem ler os títulos, nem ler nada. É simplesmente olhar e pronto. É uma espécie de exploração que, pronto, não quer propriamente conhecer. Mas nesta noção de que, se for espiritual, tem a ver com aquela coisinha que eu costumo dizer que 1 mais 1 é igual a 1 ou igual a 3. Que é o que eu considero e o que, outrora, várias comunidades do mundo, alguns na Ásia, tinham como interpretação desta coisa que é o tal e que é a coisa mais aproximada àquilo que no antigamente se considerava Deus. Pronto, aquilo, até para eles, aquilo não era Deus. Aquilo era simplesmente quase como uma fórmula das coisas acontecerem, das coisas se produzirem na realidade. E nesta noção de que 1 mais 1 é igual a 1, isto é, a fantasia mais a lógica é igual à aplicação, ou à expressão, e a aplicação o que é? É a expressão da fantasia na realidade, via a lógica. E, portanto, tudo o que existe, tudo que foi criado pela humanidade passou por esse processo, e cada um dos processos é um estado que, de forma a simplificar o mesmo estado, pronto, lá está, é a simplicidade. E, portanto, eu queria fazer mais ou menos um exercício a pensar nesta questão, que é, na consideração que eu sou um ser que não conheço nada do mundo. E se não conheço nada do mundo, em princípio, isto é, ao nível civil, se eu não conheço nada do mundo civil, em princípio não tenho qualquer tipo de desejo e objetivo que é comum ao resto da comunidade, ao resto das pessoas, da sociedade. Nem língua, nem cultura, nem lógica, nem serviços, nada. Não conheço nada, portanto, não existe nada. Portanto, esse é o estado tal.
digamos assim, em que ele é tudo e ao mesmo tempo não é nada, porque ele é o potencial de ser tudo, mas para já não tem nada e, portanto, a única coisa que tem é apreciar a natureza. Portanto, na aplicação de integração na sociedade, não sabe nada. Nem anseia nada. Não quer fazer nada. Neste sentido. Algures, pegamos naquele ser e metemos-lo numa sociedade qualquer. Pronto. Vamos considerar que essa sociedade tem foca-se na necessidade de desenvolver tecnologia, por exemplo. Seja lá ela qual for. Pronto. Temos a mecânica, temos a parte elétrica, eletromecânica, eletromagnética, sonora, pronto, tudo. A própria luz acaba por ser a mesma coisa. Pronto. Resultado. A partir do momento que ele vive nessa comunidade, ele começa a ter desejos de ser seja lá o que for. Vamos supor que o rapaz ou a rapariga quis ser, sei lá, quis programar. É um programador de software. Então ele ainda está no estado, ele já está a passar do estado, quer dizer, ele já está no estado da fantasia, porque ele anseia aquilo, mas pronto, ele ainda não sabe nada daquilo. Ele simplesmente vê a simplicidade a acontecer, sente-se, digamos assim, tem uma espécie de casamento emocional para com aquela simplicidade, daquela ação, daquele serviço, daquela função, e pronto, e é isso que quer. E se é isso que quer, então vai ter que abraçar a lógica. E a lógica, pronto, a lógica é uma coisa chata, é uma coisa cheia de regras, cheia de limites, cheia de disciplinas. Pronto. E aquilo é que é, digamos, o processo e o caminho que ele ou ela vai ter que percorrer para que, algures no tempo, com o seu esforço, via o seu esforço, ele possa ser tudo aquilo que imaginou querer ser, antes de o ser. E aí é que temos a expressão, a aplicação. Que é o quê? Que é a expressão na realidade daquilo que era, antes de tudo, fantasia. Antes de tudo, ilusão. Simples. Como podem ver, existem, nesta perspectiva, 3 estados simplistas, nesta explicação de que 1 mais 1 é igual a 1 é igual a 3, sendo que o resultado 1, que é a aplicação, é os 3. Ele é a aplicação, ele é a lógica, ele é a fantasia. E é a partir daí que começa a desenvolver-se cada vez mais baseado já nesse conteúdo que conseguiu materializar em si e, como tal, conseguiu materializar para o resto do mundo. Caso o conteúdo subjetivo não tivesse conteúdo no interior, ele não poderia ter, de uma forma prática, para a maioria, uma função, uma expressão de função. Porque ninguém iria perceber aquilo. Pronto. E, portanto, uma vez mais, se há alguém que daí considerar que isto é uma repetição, pronto. É uma repetição. Mas pronto, eu gosto de repetir. A malta que estudou, seja lá o que for, ou aprendeu línguas, ou seja, repetiu. O gajo que aprendeu, repetiu. Copiou, repetiu. Copiou, repetiu. Portanto, copiar, repetir e copiar devia ser um direito. E não uma proibição. Porque o único problema da cópia
pronto, é alguém dizer que, seja lá o que for, que ele está a apresentar, é originalmente dele. É o único problema, digamos assim. Não é um problema, porque depois, nós sabemos, a eletricidade foi, digamos assim, descoberta de uma forma, foi dominada por um grupo de uma ou duas pessoas. Hoje em dia vivemos em prol, portanto, da eletricidade, em prol dela no sentido de que usamos muita tecnologia. Este vídeo é ficar gravado na internet porque existe eletricidade, caso contrário ele desaparece, ele torna-se nada. Portanto, neste sentido que é só eletricidade. Por isso, o melhor é que, pronto, ninguém quer saber, ninguém paga os direitos. Também era estúpido pagar os direitos do uso da palavra de eletricidade, porque você não foi o inventor da eletricidade. Tem que pagar ao gajo que inventou aquilo. Direitos de autor. Não. As empresas, já na altura, ignoraram completamente o teórico, que era aquilo que ofereceu a subjetividade completa, inteira, no seu melhor, materializada de uma forma teórica ao resto do mundo. E o resto do mundo ignorou o gajo que lhes ofereceu tudo e explorou aquilo que ele ofereceu gratuitamente ao resto do mundo a troco de dinheiro. Agora, por exemplo, na atualidade, cada vez vamos pagar mais de eletricidade. E os gastos de eletricidade continuam a ser os mesmos. Até para as empresas que produzem eletricidade. Portanto, no sentido do lucro e da sua responsabilidade cívica perante o resto da sociedade, toda a gente deveria estar a pagar cada vez menos. Mas eles estão-se a borrifar. Isso já são outros 500, não é? É os outros 500 da dominação e da possessão.